Fato jurídico. Primeiramente, o que seria um fato? Fato é todo e qualquer acontecimento. Um fato, quando chamamos de jurídico, é aquele acontecimento que irá repercutir na órbita jurídica, criando, extinguindo ou modificando algum direito. Por exemplo, o nascimento de uma criança, a chuva que causa uma enchente, a batida de um carro, isso tudo é um acontecimento que vai repercutir na órbita jurídica, criando, extinguindo ou modificando algum direito. Contudo, a doutrina divide o fato jurídico em fato jurídico natural e os atos jurídicos lato sensu, que por sua vez sofrem as subdivisões que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Fato jurídico natural é aquele onde não há a presença da vontade humana, ou seja, a sua ocorrência se dá em razão de um fenômeno da natureza. Por exemplo, uma chuva, um terremoto, uma enchente, aqueles acontecimentos naturais que repercutirem na órbita jurídica serão considerados fatos jurídicos. Uma chuva em alto mar que não trouxer qualquer consequência para a gente, nada mais é do que um simples fato, um simples acontecimento. Agora, se essa chuva ocasionar o naufrágio de um navio, de uma embarcação, com a perda da vida dos tripulantes, isso tudo repercutirá na órbita jurídica. Daí falamos que é um fato jurídico. Em contrapartida, nós temos os atos jurídicos. Atos jurídicos são aqueles acontecimentos em que ocorrerá a alteração da situação jurídica, modificando, criando ou extinguindo algum direito em função da atuação do ser humano. Os atos jurídicos se subdividem em atos jurídicos stricto sensus e atos jurídicos, negócios jurídicos. Recapitulando, ato jurídico lato sensu e suas espécies, stricto sensu e negócio jurídico. O ato jurídico stricto sensu é aquele ato praticado pelo ser humano com a sua vontade de praticar, porém, suas consequências já são pré-estabelecidas na lei. Ou seja, o indivíduo atua com a sua vontade, age para a atuação, para a realização do ato, porém, as consequências, as implicações daquele agir são pré-estabelecidas na lei. Exemplo, adoção de uma criança, reconhecimento de um filho. Você pratica um ato desse, mas não escolhe os efeitos vindouros dessa conduta. Quando você reconhece a paternidade de um filho, quando você adota uma criança, você atrai para si a responsabilidade de criação e sustento daquela criança. Em contrapartida, naquela segunda espécie de ato jurídico que temos, que são os negócios jurídicos, os efeitos da prática, da conduta desse ato, são estabelecidos pelos praticantes daquela conduta, daquele negócio jurídico. Caso clássico são os contratos, onde na feitura do negócio, do contrato, há a autonomia da vontade dos praticantes e os efeitos também serão estabelecidos pelos praticantes. Exemplo, um contrato societário. Quando a gente vai constituir uma sociedade empresária, é confeccionado um contrato societário para constituir aquela sociedade. Os efeitos daquilo, as obrigações e deveres recíprocos serão estabelecidos de acordo com a vontade dos praticantes, dos contratantes. Perceberam? Então, recapitulando, fato jurídico é aquele acontecimento onde ocorrerá a repercussão da órbita
jurídica, da ordem jurídica pré-estabelecida, com a modificação, criação e extinção de algum direito. O fato jurídico ele pode ser natural, onde não há presença da vontade humana. Aí chamamos de fato jurídico natural, exemplo, um enchente, um terremoto, um maremoto. E, em contrapartida, um nascimento, tá? Apesar da gente ter vontade, primeiro, para uma situação, a consequência não é por vontade. Por mais que alguns insistam, não, para o direito, o nascimento é um fato jurídico natural, assim como a morte. Ah, professor, mas a morte matada? Não interessa. Para o direito, a morte é um fato natural, ok? O ato jurídico, em contrapartida, ele se subdivide em duas espécies. Portanto, temos o ato jurídico lato sensu e o ato jurídico stricto sensu e o negócio jurídico. O ato jurídico stricto sensu, aquele em que o praticante realiza uma determinada conduta em razão da sua vontade, porém os efeitos vindouros daquele agir são pré-estabelecidos na lei. Por exemplo, adoção, reconhecimento de um filho. E o negócio jurídico, temos aí o exemplo clássico dos contratos, onde os participantes atuam conforme a sua vontade e os efeitos desse negócio serão estabelecidos de acordo com a vontade também dos praticantes. Ok? Vejo vocês na próxima aula.